Pessoal, começando então a gravar a aula a partir de agora. Eu peço que todos abram o microfone, todo mundo deixe o microfone aberto, que eu vou começar a aula como a gente sempre começa. Primeiramente, oficialmente, bom dia, boa tarde, boa noite, sempre começa, agora é tarde, e eu quero ouvir vocês então. Vamos lá. Primeiramente, oficialmente, boa Tarde. Dá para ser mais alto aí, tenente? Primeiramente, oficialmente, boa Tarde. Aí, tenente. Muito bem. Boa tarde, guerreiros. Começando a gravar, estamos na nossa aula de dia 24 de abril de 2020. Estamos aqui com a turma do Colégio Naval. E o que a gente vai falar hoje? A gente vai revisar um conteúdo que você já tem aula na plataforma, que vocês já assistiram, que é expansão territorial. E além de revisar esse conteúdo, a gente ainda vai fazer alguns exercícios para ver se está todo mundo fera com esse assunto. Então, a partir de agora, eu vou começar a compartilhar com vocês os slides, tá bom? Então, eu vou compartilhar com vocês os slides e a gente vai revisar esse conteúdo aqui. Então, vamos lá, share screen, aula 5, aula aqui, ó, expansão territorial. Deixa eu só vir aqui para o início e começando aqui a aula com expansão territorial. Tá todo mundo conseguindo ver meu slide, gente? Sim ou não? Sim. Show de bola. Vamos lá. Isso aí, já vi que vocês estão conseguindo escrever. Vamos ver comigo aqui o seguinte. Vamos fazer uma análise dos rios. Vamos analisar alguns rios. Vamos ver se está todo mundo fera. Vamos lá. O primeiro rio que eu quero que vocês analisem para mim é o que é uma bacia hidrográfica? Vocês sabem o que é uma bacia hidrográfica? Eu esqueci. Bacia hidrográfica é um conjunto de rios numa determinada região que tem mais ou menos uma conexão. Presta atenção. Olha aqui os rios, meus amores, que cortam a floresta amazônica. Isso daqui são rios que têm conexão? Sim ou não? Sim. Então aqui eu tenho uma bacia, chamada de bacia amazônica. Tranquilo? Sim ou não? Isso tudo é uma bacia ou são várias bacias? Isso tudo é uma bacia só. É a bacia amazônica. Ó, observe o laser. Eu estou andando pelo Rio Amazonas, navegando no Rio Amazonas. Chega aqui, ele se bifurca em Rio Negro, Rio Solimões. Esses são os principais rios. Rio Solimões e Rio Negro viram o Rio Amazonas. Esses outros aqui são os seus afluentes. No caso do Rio Tapajós, Rio Madeira, enfim, Rio Juruá, Rio Japurã, Rio Branco, enfim, são os grandes rios aqui dessa região. Tranquilo? Tranquilo. Eu quero que vocês façam um favor. Pega seu dedo e toca na tela do início do Rio Amazonas, aqui olha onde está escrito Rio Xingu, até lá perto do Acre. Toca na tela. Eu, ao tocar na tela, preste atenção, fica um tamanho desse, fica isso daqui de tamanho. Agora eu quero que você toque no Rio Grande do Sul e toca de novo. Você fez assim, agora você vai fazer assim no mapa. Ao fazer assim no mapa, preste atenção, meu dedo vai do Rio Grande do Sul até o Pará. O que eu quero que você entenda? Que a floresta amazônica é tão grande, é tão grande, é tão grande, que a gente não pensa sobre isso. Que ela é, cara, mais ou menos da extensão do Rio Grande do Sul ao Mato Grosso. O espaço que vai do Rio Grande do Sul ao Mato Grosso é o espaço, cara, que vai da entrada do Rio, da entrada do Rio Amazonas até o Acre. O Brasil é muito grande para dentro, é muito extenso. Beleza, pessoal? Sim ou não? Sim. Presta atenção. Anota no caderno de vocês agora que eu quero que vocês deem um nome para esse território. Historicamente, a gente vai chamar essa região de Vale Amazônico. Como é que a gente vai chamar essa região? Vale Amazônico. Boa. Como que a gente vai chamar essa região? Vale Amazônico. Por que Vale Amazônico? Por quê? Se você olha aqui o Mato Grosso, a região do Mato Grosso, a gente está falando de uma região elevada, altitude. Só Suriname, Guiana, Colômbia, essa região aqui também tem altitude. A floresta amazônica é como se ela ficasse no meio de duas grandes regiões mais elevadas. Então, por isso que a gente chama de vale. Historicamente, a gente vai chamar isso de Vale Amazônico.
Vamos lá. Se vocês assistiram a aula de invasão holandesa e invasão francesa, vocês sabem. Quando que os portugueses começam a ocupar o Vale Amazônico? Depois da expulsão de quem? Dos índios. Não. Expulsão dos índios, não. Não? Depois da expulsão, tem um povo estrangeiro que vem aqui e toma o Maranhão. E aí, conforme a gente vai invadindo eles, a gente vai ocupando esse território. Quem que invade o Maranhão em 1612? Quem invade o Maranhão em 1612? Mas não sei não. Os franceses, meus amores, é a França Equinocial, 1612. Eu não vou falar porque tá gravando, aí se eu errar, eu vou passar vergonha. Não. Feio se ninguém falar. Ó, me diz o seguinte, quem acerta sem errar? É possível aprender sem errar? Bem. Não, então vai tentando, vai chutando, vai falando. Tem problema não, isso daqui vai ficar, relaxa, isso daqui não precisa se preocupar com isso não, isso daí não, pelo amor de Deus. A gente tem que focar aqui só. Vamos focar aqui, isso é a nossa maior preocupação. Se errar faz parte do processo, meus amores. Como é que vocês acham que eu aprendi tanto de história? Errando, já falei muita coisa errada, já errei prova. Claro, pô, se eu tivesse acertado tudo, eu não seria humano. Para aprender é inevitável, a gente acaba errando mesmo, tá bom? Deixa eu botar essa tela aqui mais alta. Então vamos lá. Seguindo aqui, deixa eu ver. Só ver um negócio aqui rapidinho, calma aí. Rapidinho, tá tudo certo. Voltei para lá. Cadê? Era esse. Voltando para cá, então, estamos no Vale Amazônico, tranquilo? Sim ou não? Sim. Sim. Qual o principal rio do Nordeste, historicamente falando? Principal? É. Rio. Calma aí, deixa eu ver aqui no mapa. Ó, o laser tá aqui ajudando vocês. Esse aí. Ah, tá. Rio Grande. Não. Rio São Francisco. Começa aqui na Serra da Canastra, em Minas Gerais. E ó, desemboca aqui entre o Sergipe e Alagoas. Esse é o nosso grande rio São Francisco, conhecido como Velho Chico. Beleza? Beleza, amores? Show? Show. Vamos lá, tenente. Esse é o rio mais importante. Esse rio aqui é muito importante para a pecuária, não é? É conhecido como Rio dos Currais, não é? Sim. Show de bola. Rio Paraíba do Sul. O Rio Paraíba do Sul é um rio muito importante. Ele corta a região do Rio de Janeiro e o estado do Rio de Janeiro, o principal rio do estado do Rio de Janeiro é o Rio Paraíba do Sul. Beleza? Beleza? Sim ou não? Show? Sim. Show. Agora, a outra bacia hidrográfica, a segunda bacia hidrográfica mais importante para a gente é essa bacia aqui que vocês estão vendo no laser. Essa bacia que vocês conseguem enxergar no laser é a bacia, presta atenção, vocês estão vendo aqui pelo laser. Calma aí. Deixa eu só fazer um negócio. Essa bacia aqui, deixa eu fazer, eu acho que no vídeo só aparece se for esse laser aqui. Essa bacia que vocês estão vendo aqui no laser, no sul, é a bacia hidrográfica chamada de Bacia do Prata. A Bacia do Prata é composta por 3 grandes rios, Uruguai, Paraná e Paraguai, chamada de Bacia do UPP. Uruguai, Paraná e Paraguai. Beleza? Beleza. Sim ou não? Sim. UPP, Bacia do UPP, foi? Hoje em dia, esses países onde estão aqui, Bolívia, Paraguai, Argentina, Uruguai, na época do período colonial, ali existia uma colônia espanhola chamada de Vice-Reino do Prata. E como aqui ficava a bacia hidrográfica que cortava essa região, ficou conhecida como Bacia do Prata. Então, Rio Paraná, Rio Paraguai, Rio Paraná, Paraguai e Uruguai, os rios da Bacia do Prata. Beleza, pessoal? Sim ou não? Sim. Foi?
Então, Foi. conseguimos compreender. Os outros rios em azul claro são rios que existem no Brasil, mas não são navegáveis. Então, os rios aqui navegáveis são em azul escuro. Então, a aula de hoje, que a gente vai revisar, é para ir nesse contexto aqui. Vamos continuar então. Vamos continuar aqui então. Vamos falar sobre algumas atividades econômicas que ocorreram no Brasil depois da expulsão dos holandeses. Assim que os holandeses foram expulsos, em 1654, o Brasil vai passar inicialmente por uma época de crescimento econômico ou vai passar por um grande período de crise? É crise. 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 Por que crise? Porque Grande os período de holandeses... crise. Isso, os holandeses vão plantar açúcar aonde? No Brasil. Brasil. Não. Quando eles são expulsos, eles vão plantar onde? Hã? Nas Antilhas. O açúcar é mais caro ou mais barato que o nosso? Mais barato. Barato. De melhor qualidade ou de pior qualidade que o nosso? Melhor. Ou seja, a gente vai estar ferrado, sim ou não? Sim. Show de bola, a gente está ferrado. E aí, nesse período de crise, presta atenção, uma série de novas atividades econômicas vão surgir no Brasil. Imagina quanto isso deve ter acontecido com alguém na família de vocês ou com algum amigo de vocês. Quanta gente não tinha emprego, estava numa situação estável, veio a crise de 2014, a coisa ficou feia. E aí, depois da crise de 2014, que a coisa ficou feia, o que o cara fez para ganhar vida? Montou um outro negócio, entrou com o Uber, sabe? Foi fazer alguma coisa para ganhar dinheiro, porque o negócio estava ruim, né? E não estava dando. Isso aconteceu com muitas famílias para sobreviver. E foi mais ou menos o que aconteceu com o Brasil. Depois da expulsão dos holandeses, o Brasil ele vai começar, antes da expulsão, basicamente a gente produzia cana. Esse era o nosso foco. Depois da expulsão dos holandeses, vão surgir novas atividades econômicas. Ou seja, o Brasil vai passar por uma grande diversidade econômica. Beleza? Beleza. Então a gente vai passar por uma grande diversidade econômica, sim ou não? Sim. Sim. Quais são essas atividades? Vão acabar levando o Brasil a um processo de expansão territorial. Então eu vou te explicar essas atividades econômicas, depois eu vou desenhar essas atividades econômicas no mapas para você entender como é que foi o processo de expansão territorial, beleza? Beleza. Então vem comigo. A primeira grande atividade foi a pecuária. A pecuária ela vai surgir no Nordeste. Presta atenção. O gado foi trazido para o Brasil para ele ser trabalhado nas fazendas de cana. O gado era utilizado como força motriz. O que movia o engenho? Gado. O que carregava a cana? Gado. Do século XVI para o século XVII, ou seja, entre 1500 e pouco e 1600 e pouco, principalmente até a invasão dos holandeses, a produção de cana no Brasil foi aumentando ou foi diminuindo? Diminuindo. Pensa comigo. Não. Ó, do momento que começou a produzir cana até a invasão dos holandeses, foi diminuindo ou foi aumentando? Tem invasão? Foi aumentando. Quando os holandeses chegaram aqui, passaram a financiar, construir engenho, nessa época, aumentou menos ou aumentou ainda mais? Aumentou Mais. mais. Se aumentou mais, tinha mais gente plantando cana? Sim. Mais engenho? Sim. Mais cana, mais engenho. Eu precisava ter mais boi ou menos boi? Mais Mais. Porque não era boi. Hoje a gente usa motor. Naquela época usava boi. Sim ou não? Sim. Sim. Show de bola. Tranquilo. Tô indo fluindo suavemente. Só que eu tenho um problema. Qual o problema? Assim que os holandeses vão embora, plantam açúcar nas Antilhas, o comércio açucareiro do Nordeste quebra. Assim que o Nordeste quebra, a gente vai produzir mais ou menos cana? Menos. Menos. Nisso que a gente vai produzir menos cana. Presta atenção. De novo. Nisso que a gente vai produzir menos cana. Vou repetir. Nisso que a gente vai produzir menos cana. A gente vai utilizar mais boi ou menos boi? Menos boi. Menos boi. Pela primeira vez na história do Brasil, a gente começava a ter gado ocioso. Ou seja, você tinha mais boi do que você precisava.
o boi livre, o que ele faz? Ele... Come a cana. Calma aí. Esse boi livre, sabe o que ele faz? Come cana. E aí o que acontece? Os fazendeiros, então, falaram, a gente tem que criar, a gente tem que arrumar um jeito. Pô, tô cheio de boi, tô cheio de dívida, quero ganhar dinheiro. Então eles tiveram uma ideia de vender carne de boi. Isso não é comum, meus amores. Quando você vai na Europa, o comum era comer frango, o comum era comer porco, comer boi, em sua maior parte, era utilizado para o trabalho. Eles comiam a carne do boi também, mas não era comum comer carne de boi. Então, no caso brasileiro, como sobra boi, vai ficar comum comer boi. Então, no Nordeste, eles vão matar o boi. A parte, como era um boi utilizado para trabalho, a carne dele era macia ou dura pra caramba? Dura. Dura. Eles vão pegar a parte mais macia, vão comer. A parte mais dura, eles vão salgar no sol. É a chamada carne seca do Nordeste, a carne de sol. Tu falou lá no vídeo. Falei, exatamente. Essa carne. Hoje a gente está revisando aquele conteúdo. É a carne de sol. O que eles vão pegar e fazer com essa carne de sol? Vão vender. Como o. Caramba. Meu Deus. Engasguei. Peraí. Como se eu tivesse comido ar, sabe? Tá. Vamos lá. Meu Deus. Caramba. Peraí. Opa. Caramba. Vamos lá. Voltando aqui. Como eles haviam ganhado muito dinheiro com esse negócio, eles prestem atenção, então olha o que eles faziam. Eles faziam o seguinte: eles tiravam o gado do interior, do litoral, levavam o gado para o interior, e ao levar o gado para o interior, matava o gado no interior e vendia a carne para quem estava no interior. Nesse negócio, presta atenção, começou a surgir a pecuária. Atividade voltada para o mercado interno, uso da mão de obra livre, ela ia para o interior do Nordeste, beleza? Então, interior do Nordeste, os caras utilizando, surge aí a figura do vaqueiro. Então, o vaqueiro é o cara que vende a carne, sobra o couro, então ele usa as botas de couro, calça de couro, camisa de couro, casaco de couro, chapéu de couro. Vou fazer uma pergunta, quero que vocês respondam para mim. O que é um luau? Oi? O que é um luau? Luau? Luau. A festa que você faz na praia. O que é uma festa de peão? Festa de peão? Festa do interior. Beleza? Festa de vaqueiro. Isso, festa do interior. Qual festa que tem vaca? Luau ou festa de interior? Ou festa do peão? Interior. Festa de interior. Qual que tem um monte de gente em cima de um cavalo laçando touro? No interior do... Luau. Qual que tem um monte de homem em cima do touro? Chamado de rodeio. Do interior. Qual que o pessoal usa couro pra caramba? É do interior também. Então me diz uma coisa, meu irmão. Onde é que você cria gado? Lá no interior. É isso, porra. Então qual a importância da pecuária? A pecuária tirou o homem do litoral, que estava plantando cana, e levou pra onde? Pro interior. Qual o nome da aula de hoje? Expansão territorial. Ou seja, eu estou te contando como que a gente ocupou o interior. Boa. Isso rolou no Nordeste. Como que a gente ocupou a região do Vale Amazônico? Logo assim que os primeiros portugueses começaram a ocupar a região do Vale Amazônico, eles descobriram que lá tinha um negócio muito interessante chamado de droga de sertão. Droga de sertão, gente, não é maconha não é cocaína, não é isso não. Droga aqui no sentido de drogaria, remédio, sertão interior. Droga de sertão significa remédio que vem do interior. Então, na floresta amazônica, tinha muita coisa. Tinha urucum, você tem guaraná, você tem cacau. Enfim, você tem uma série de coisas que se retiram dali e eram utilizadas como remédio. As farmácias da época, chamado de botica, onde trabalhava o boticário, eles pegavam essas ervas e preparavam remédio. Às vezes, vó tem isso, toma chá disso que é bom, chá daquilo, garrafada de não sei o que, sabe?
Essas coisas são os remédios, principalmente os remédios que vinham chamadas drogas de sertão. Então, era uma outra atividade que levou à expansão, porque a gente começou a ocupar com a região, galera. A gente passou a ocupar qual região? Interior. Vale Amazônico. Vale Amazônico. Muito bem. Defina a atividade extrativista. Repete aí, por favor, o que você perguntou. Tá. Defina a atividade extrativista. Uma atividade que extrai algum produto da natureza? Boa. Atividade que extrai produto. Ou seja, não é plantado, você extrai. Voltada para o mercado interno, não exporta, é para vender dentro do Brasil. Vamos lá, me diz quem, o negro, o branco ou o indígena? Quem melhor sabe se virar na floresta amazônica? Indígena. Tá. Quem tinha uma relação melhor com os índios, os fazendeiros ou a Companhia de Jesus? Fazendeiros. Pô, pensa bem, filho. O que fazendeiro faz com o índio? Mas, não. Calma aí. Escraviza, cara. O que a Companhia de Jesus faz? Escraviza. Catequiza. Catequiza, leva, converte eles. Ela converte, então, presta atenção. A Companhia de Jesus, ela vai catequizar índios lá na floresta amazônica, lá por volta dos rios, ela vai ocupar aquele território e ao ocupar aquele território, ela vai criar missões jesuíticas para catequizar o índio e ao catequizar o índio, ela vai utilizar o índio como seu servo para retirar as drogas do sertão. Tudo bem? Tudo. Show? Show. Beleza. Então, pecuária, interior do Nordeste, droga do sertão, Vale Amazônico. Beleza? Beleza? Beleza. Show. Beleza. Outra atividade importante era o algodão. A região que produziu algodão, a principal região produtora, foi o Maranhão. Ela era plantation clássica. Imagina o modelo que produz açúcar, que é latifúndio, exportação, monocultura e escravidão. É isso, só que com algum vez de plantar cana, está plantando algodão. Produzir algodão dava muito dinheiro e era voltada tanto para o mercado interno quanto para o mercado externo. Ou seja, o algodão ia lá para fora para fazer roupa fina, ficava aqui dentro para fazer roupa de escravo. O uso era mão de obra escrava. Outra atividade que surge nessa época é a produção de tabaco. O tabaco você vai ter a produção em todo o Brasil, era utilizado para fazer fumo de cachimbo. Pessoas normalmente fumavam no final de semana para conversar, relaxar. Isso na época ninguém sabia que fazia mal. Então o tabaco, mas uma região foi maior que todas as outras. Foi a Bahia. A Bahia se tornou a maior produtora de tabaco brasileira, porque o tabaco baiano era levado lá para a África para ser trocado por escravos. Tudo bem? Tudo. Show? Tranquilo? Show. Tranquilo. Beleza. Então, outra atividade importante era a atividade Colônia de Sacramento, onde hoje é Uruguai. Foi fundado por cariocas. Cariocas fundaram lá no atual Uruguai, em 1680, uma colônia, só porque ela estava próxima de Buenos Aires, estava próxima do Vice-Reino do Prata, ela servia para fazer contrabando. Beleza? Beleza. Tinha uma expedição chamada de entrada. As entradas, elas iam... O objetivo era buscar metais preciosos, respeitando o Tratado de Tordesilhas, financiados pela coroa. Só que o principal ponto de expansão territorial foram os bandeirantes. Os bandeirantes foram os maiores responsáveis pela expansão territorial. O que os bandeirantes fizeram? 4 grandes coisas. Quais foram essas grandes coisas? 1. Os bandeirantes inicialmente iam atrás de índios para capturar os índios e vender como escravos. Sim ou não? Chamamos isso de apresamento indígena. Então, galera, o que era a bandeira de apresamento indígena? Eu pegava e prendia os índios para trabalhar como escravo. Show. Teve uma outra bandeira chamada de sertanismo por contrato. O que é sertanismo por contrato? É quando os bandeirantes iam para o Nordeste atrás dos quilombos. Quilombo é onde quando o escravo foge,
ele monta um lugar de resistência chamado de quilombo, para viver como livre. Então, os bandeirantes invadiam os quilombos, destruíam os quilombos, pegavam os quilombolas, ou seja, o negro que está ali, pegava o quilombola, levava ele de volta para a fazenda dele, para ele ser reescravizado. Ok? Ok? Sim ou não? Sim. Sim. Show. A bandeira prospectora era a bandeira que buscava metais. Preciosos. E a Monções é que ocupou a região do Mato Grosso. Beleza? Beleza? Sim ou não? Sim. Sim. Tá. Então, vamos entender como tudo isso aconteceu? Vamos entender como tudo isso aconteceu? Sim ou não? Sim. Então, vamos entender como tudo isso aconteceu, por favor. Peraí. Deixa eu botar isso daqui aqui. Isso daqui tá ótimo. Espera aqui. Deixa eu pegar vermelho. Primeira coisa, a gente tem que entender onde é a linha de Tordesilhas. Vamos entender como foi a ocupação do Brasil. Quando você quiser saber como é que foi a linha de Tordesilhas, só você olha para esses dois rios aqui, Rio Amazonas e aqui esse outro rio. Aqui é a entrada de Belém do Pará. Só você vir para o lado e cortar a linha aqui próximo a Belém do Pará. É assim que era definido a linha do Tratado de Tordesilhas no Brasil. Ficou muito para esse canto aqui. Eu vou chegar para o lado aqui. Beleza. Isso daqui é a linha de Tordesilhas. Até aqui tranquilo, gente? Sim ou não? Tranquilo, gente? Sim ou não? Sim. Presta atenção. Olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar aqui a tinta. Opa, volto para lá. Eu vou pegar aqui o marca-texto. Marca-texto verde. E com o marca-texto verde, eu vou marcar aqui para vocês as regiões produtoras de açúcar no Brasil. Então, as regiões onde a gente produzia açúcar no Brasil eram essas daqui que eu estou mostrando. Tranquilo, sim ou não? Sim. Onde está em verde são as regiões que produziam o quê? Açúcar. Isso daqui é no início da colonização. Repare que é próximo do litoral, sim ou não? Sim. Muito bem. 1580 começa a União Ibérica e depois que acontece a União Ibérica, a gente vai começar a ter ocupação do Vale Amazônico, sim ou não? Sim. Quem vai ser o principal grupo que vai para lá? Espera aí, só um minuto, rapidinho, pessoal, só um minuto. Calma aí, coisa séria. Só um minuto, pessoal, rapidinho. Continua, vão printando a tela. Isso daí vai estar na aula gravada, mas vão printando a tela e botem no papel aí só para vocês criarem isso como referência. Bota assim, escala, só para você ter uma noção. Gráfico, bota assim, verde, representa a cana-de-açúcar. Vai, coloca aí, por favor, só um minuto. Que lindo.
Vai me dando notícia, tá? Outra guerreiro, desculpa aí, porque foi algo importante aí. Um parente meu que não está muito bem, enfim, saber as notícias dele. Então, pessoal, voltando para cá. O verde, cana-de-açúcar. Tranquilo? Sim ou não? Sim ou não? Agora, em roxo, a gente vai trabalhar a Companhia de Jesus, os jesuítas. Os jesuítas, o principal lugar que os jesuítas trabalhavam era aqui em São Paulo. Eles fundaram um colégio aqui, lembra? Colégio São Paulo. Mas eles perceberam que eles podiam ganhar dinheiro aqui no Vale Amazônico, extraindo o quê? Drogas de sertão. Isso aí. Então, preste atenção. Isso vai ajudar no processo de expansão territorial? Sim ou com certeza? Com certeza. Show de bola. Preste atenção. Então, eu quero que vocês entendam que nesse momento eles não ocupavam exatamente a selva. Eles iam navegando pelo rio. Beleza? Onde tinha rio, eles iam. Onde não tinha rio, eles ficavam de fora. Beleza? Sim ou não? Sim. Show de bola. Bacana, bacana. Enquanto tudo isso daqui estava acontecendo, presta atenção, os holandeses estavam invadindo, aquela coisa toda que a gente viu. E no momento que os holandeses vão embora, quebra a economia açucareira e vai ganhar destaque a tal da Pecuária. Show de bola, show de bola, show de bola. Vou botar como a pecuária a cor o azul escuro. Vou botar aqui. A pecuária, então, preste atenção, ela surge, no interior, ela vai levando ao interior, sim ou não? Sim. A pecuária, agora eu quero que você pense comigo aqui. A pecuária, qual o melhor lugar para eu criar gado? Um lugar onde não tem rio ou um lugar onde tem rio? Lugar onde tem rio. Exato. Então, um dos principais lugares que a gente vai ter o destaque da pecuária é próximo ao Rio São Francisco. Deixa eu botar uma cor mais clara que dá para perceber isso. Por quê? Porque aqui tinha o quê, pessoal? Tinha os rios. Exatamente. A pecuária não vai levar à interiorização? Sim. Eu vou botar esse amarelinho aqui como pecuária aqui que vai facilitar. Então eu vou ter a pecuária. Vai ajudar no processo de interiorização? Com certeza, né? Sim. Show de bola. Até que foi pecuária, sim ou não? Sim. Eu falei que outra atividade muito importante foi o algodão, não foi? Foi. O algodão, qual a região do algodão? Maranhão. Algodão aqui. Fumo, qual é a principal região produtora de fumo do Brasil? Bahia. Bahia, interior da Bahia, essa região aqui, Recôncavo Baiano. Tranquilo até aqui, sim ou não? Sim. Isso daqui. Enquanto tudo isso estava rolando, tinha os bandeirantes. Bandeirante eu vou botar a cor vermelha. O bandeirante começou suas atividades aqui, olha, em São Vicente, beleza? Depois ele partiu para São Paulo. Então, ou seja, ele está aqui em São Paulo, seja no litoral, São Vicente, ou na cidade central de São Paulo. O que o bandeirante fazia mesmo? Ia atrás de quê? De escravo. Então, eles iam navegando pelo interior, indo em busca de escravos. Sim ou não? Sim. A cada década, eles precisavam de menos escravos ou de mais escravos? Mas. Muito bem. Me diz uma coisa, quando os holandeses invadiram o Nordeste e passaram a comandar o tráfico negreiro da Angola, e só levavam escravo para o Nordeste, holandês, vai faltar ou vai sobrar escravos no Sudeste? Vai faltar. Exato. Nesse momento, os bandeirantes vão trabalhar mais ou menos? Menos. Não, mais. Pra achar Mais, escravo. exatamente. Na falta de escravos, africanos, se pega escravos indígenas, beleza? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Por que os bandeirantes adoravam esse território aqui que eu estou mostrando para vocês? Esse território onde hoje é o Rio Grande do Sul era um território que era controlado pela Companhia de Jesus da região. Tinha muito índio catequizado aqui, chamado de 7 povos das missões.
Então, muito bandeirante vinha para o sul atrás de escravos aqui para capturar o índio. Então, muitas vezes eles matavam os jesuítas, pegavam os índios catequizados e levavam esses índios para ser vendidos. Com isso, eles começam a ocupar a região sul. Beleza? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Beleza? Deu para entender como que é a ocupação do sul? Sim ou não? Deu. Muito bem. Os bandeirantes também aprenderam a navegar com alguns rios que eram muito difíceis no interior do Brasil. E alguns rios, presta atenção, eles eram impossíveis de serem navegados porque eles eram muito baixinhos. Mas no verão eles alagavam. Então foi nessa brincadeira que os jesuítas nos bandeirantes descobriram como ir navegando pelos rios, chegar até o rio Cuiabá. Foi nisso que começou a surgir as monções, as bandeiras que tinham como finalidade ir para a região do Mato Grosso. Beleza? Sim ou não? Yes. Indo atrás de índios, os bandeirantes começaram a ocupar a região de Goiás, a região do Tocantins. Eles começaram a vir, toda esta região aqui que você está vendo, passou a ser ocupada pelos bandeirantes. Beleza, gente? Sim ou não? Yes. Nesse contexto, os bandeirantes começaram a achar uma série de quilombos no interior do Brasil. Então, eles passaram a ser contratados para fazer o quê? Para ir atrás de quilombos. Era o sertanismo por contrato. Sim ou não? Sim. Sim. Então, vem cá, cara. Bandeirante é pouco importante ou muito importante para a nossa história? Muito importante. Muito importante. Show de bola. Depois ainda vieram atrás de ouro na região de Minas Gerais. Conseguiram achar ouro? Sim. Sim. Muito bem. Ainda conseguem achar ouro aqui e vão ser responsáveis pelo ouro. Então, meus amores, prestem atenção. De 1600 a 1700, tudo isso daqui vai acontecer no Brasil, que é um grande processo de expansão. E ainda vai ter uma última coisa que eu esqueci de falar, que foi a colônia de Sacramento, que vai ser aqui no Uruguai. Sim ou não? Sim. Então, oficialmente, o Brasil era esse país aqui, dentro da linha de Tordesilhas, mas extraoficialmente ele passou a ser tudo isso daqui. Beleza? Sim ou não? Sim. A parte de agora, então, é como que ele convenceu os espanhóis a ter o território do tamanho que ele tem hoje. Foram explorando ele. Então, como ocupou, deu para compreender, não deu? Sim ou não? Sim. Printa a tela aí, por favor. Printaram? Não, calma aí. Printa aí. Sim. E depois anota. Ó, o que é o roxo? O que é o roxo? Jesuíta. Jesuíta. O azul claro. Maranhão. Algodão. Verde, cana. Vermelho, bandeirante. Amarelo, pecuária. Preto, produção de tabaco. Beleza? Sim. A brincadeira é como que a gente consegue ocupar esse território. A gente vai fazer uma série de tratados para que este território passe a ser nosso. Onde a gente ocupou, passe a ser nosso. Como que a gente vai conseguir fazer isso daí? O primeiro tratado vai ser o Tratado de Utrecht. Opa, deixa eu voltar para cá. O primeiro grande tratado vai ser o Tratado de Utrecht. O que vai ser o Tratado de Utrecht? Deixa eu dar um zoom. O Tratado de Utrecht é o seguinte, presta atenção, é o tratado que a gente vai assinar com a França para definir os limites entre a Guiana Francesa e o território português. Repita comigo, então, um macetinho para vocês. Primeiro, repita aí. Primeiro é com a França. É com a França. Depois com a Espanha. Depois com a Espanha. Show de bola. Primeiro é com a França, depois com a Espanha. Quando você vê primeiro o Tratado de Utrecht, você já sabe que é com a França. Qualquer outro é com a Espanha. Só quando você vê primeiro é com a França. O que não tiver com esse nome é com a Espanha. Beleza? Sim ou não? Sim.
Então vamos lá. Primeiro Tratado de Utrecht, assinado com a França, e ele vai definir o limite norte do Brasil. Repare aqui o seguinte. Tá vendo essa parte aqui? Tá vendo esse lugar aqui? Deixa eu botar o laser vermelho para te mostrar. Serve. Deixa eu botar aqui o laser vermelho. Pode desligar aqui. Deixa eu só tirar aqui. Calma aí. Ele volta para cá. Outro ele não quer aparecer. Tá vendo aqui onde está o meu mouse? Estão vendo? Conseguindo ver o meu mouse? Sim ou não? Sim. Tá vendo no norte do Amapá? A divisão entre o Amapá, tá vendo? Ó, o Amapá, ó, lá em cima, com a Guiana Francesa. Sim. Então, o Amapá com a Guiana Francesa tem um rio que separa essa região. Esse rio que está aparecendo aqui para você é o rio Oiapoque. Então, no Tratado de Utrecht I de 1713, ficava definido o que está ao norte do Oiapoque é a Guiana Francesa, o que está ao sul é Amapá e é brasileiro. Beleza? Sim ou não? Sim. Show de bola. Vamos agora continuar aqui. Continuando. Segundo Tratado de Utrecht é de 1715 e ele define a fronteira entre Espanha e Portugal na região sul, na região de Sacramento. Sacramento, lembrando que aqui nesse tratado Sacramento passa a ser nosso ao invés de ser da Espanha. Tudo bem? Sim. Muito bem. Entre 1740 e 1750, a coroa portuguesa mandou para cá um homem chamado Alexandre Gusmão, que tinha a finalidade de ver aonde que os portugueses haviam ocupado. Que ele queria convencer, preste atenção, os espanhóis, que todo esse lugar aqui que a gente ocupou, onde eu desenhei, que vocês estão vendo, vocês viram o meu desenho, sim ou não? Sim. Apareceu para vocês, não apareceu o verde, o roxo, sim ou não? Sim. Apareceu, né? Então, todo este lugar ocupado, presta atenção, como que este lugar ocupado passou a ser nosso? Então, Alexandre Gusmão veio para cá e, muito espertamente, ele criou um grande tratado chamado de Tratado de Madrid. Assinado entre Espanha e Portugal, o acordo utilizou como base uma antiga lei do direito romano chamada de Ut Possidetis. Ut Possidetis diz o seguinte: se dois países brigam por um território e não tem nada muito definido dizendo de quem é esse território, o território tem que ser de quem ocupou. Resumindo, o que deveria ser espanhol? Deveria ser espanhol aonde tinha espanhol. Sim ou não? Devia ser português aonde tinha o quê? Os portugueses. Com isso, o Brasil deixou de ser o Brasil de Tordesilhas e passou a ser o Brasil que você está vendo aqui em vermelho. Em verde é o primeiro tratado de Utrecht, aqui é o rio Oiapoque, como você está vendo, e o vermelho passou a ser o rio, o Brasil passou a ser que está em vermelho, ou seja, esse passou a ser o Brasil depois do Tratado de Madrid. Beleza? Sim ou não? Sim. Sim ou não, galera? Sim. Boa. Repare aqui. Tá vendo aqui 7 povos? Uhum. Tá vendo 7 povos? Essa parte aqui era um lugar cheio de jesuíta espanhol, mas ela ficou com a gente. Então era um lugar, um monte de gente falava espanhol, mas ela ficou com a gente. Por quê? A gente trocou. A gente ficou com 7 povos e entregou Sacramento para a Espanha. Beleza? Beleza. Então vamos lá. Tratado de Madrid tem como base o quê? Diz, galera, qual o princípio? Qual o princípio? Os povos não podem brigar por território. O território é de quem... Não, tá aqui. Olha o laser vermelho. Qual o nome do princípio por trás do tratado? O princípio... Ut Possidet. Vai, qual o nome? Ut Possidet. Beleza. Portugal fica com... 7 povos das E missões. devolve qual região? Sacramento. Só que o problema é o seguinte, cara. Esse território que a gente conhece como 7 povos, presta atenção, era ocupado por jesuítas e os jesuítas não queriam ir embora dali.
Eles eram jesuítas espanhóis, falaram, eu não vou embora, eu vou ficar. Ele falou, eu vou ficar. E aí eles chegaram para os índios locais, os chamados índios guaranis, e falaram o seguinte, olha, os portugueses vão invadir, vão te matar, vão escravizá-los e vão estuprar suas mulheres. Causaram pânico. Não é que seja mentira, não. Os portugueses vão fazer isso mesmo, tá bom? E aí o que os índios resolveram fazer? Não, eu não vou embora daqui, não. Não, o português vai tomar esse território aqui, não. Vai dar briga, vai dar briga. Nessa de vai dar briga, aconteceu as guerras guaraníticas. A guerra entre os índios guaranis contra os portugueses. Isso tudo depois do Tratado de Madrid. Tudo bem, galera? Sim ou não? Sim. 11 anos depois, é assinado o Tratado de El Pardo, que anula totalmente o Tratado de Madrid. Os portugueses, de novo, ocupam Sacramento. Beleza? E os 7 povos ficam com os espanhóis? E os 7 povos ficam com os espanhóis, porque cancelou tudo, beleza? Uhum. Mas aonde, assim, cancelou, mas o brasileiro continuou ocupando o território que não era dele. 1777, o rei de Portugal morre, que é o Dom José, o Pombal, que era o ministro dele, é demitido, volta ao poder, na verdade, assume no poder a filha do rei, a Dona Maria faz um acordo com a Espanha, e eles fazem o chamado Tratado de Santo Ildefonso. Observe aqui, o que era o Tratado de Santo Ildefonso? O Brasil seria quase igual ao Brasil do Tratado de Madrid, com uma exceção. Tudo que tinha no Tratado de Madrid tinha no Santo Ildefonso. Só que a gente ia devolver para a Espanha a região de 7 povos. Então, Sacramento e 7 povos voltam para a Espanha. Beleza? Sim ou não? Sim. Ou seja, o Brasil seria o que está em vermelho, mais esse azulzinho aqui, sem 7 povos. Beleza? Sim ou não? Sim. Bota o dedo na tela aí em cima de 7 povos que você vai saber o que era o Brasil. Isso no Santo Ildefonso, ok? Sim. Em 1800, Portugal e Espanha entram em guerra de novo. E, cara, vai ter guerra lá. Olha o laser. E os gaúchos que viviam aqui no Rio Grande de São Pedro, onde hoje é o Rio Grande do Sul, tiveram uma ideia genial. Portugal e Espanha estavam em guerra lá, sim ou não? Sim. Eles resolveram trazer a guerra para cá, invadiram os 7 povos das missões, ocuparam, tranquilo. E assim que acabou a guerra, teve um grande tratado chamado Tratado de Badajoz. E o que a gente fez? A gente conseguiu, no final das contas, 7 povos para a gente. Beleza? Sim ou não? Sim, mestre. Isso, então, meus amores, é a história dos tratados territoriais. É dessa forma que a gente já passou a ocupar esse território todo. Tranquilo? Sim ou não? Sim. Show de bola? Deu para pegar bem? Deu para ficar claro? Beleza? Sim ou não? Sim, mestre. Para terminar a aula de hoje, eu vou mostrar para vocês um vídeo de como foi a evolução territorial do Brasil. Como que o Brasil evoluiu territorialmente e depois que eu mostrar esse vídeo, essa aula de hoje está sendo gravada, então ela vai ser colocada na plataforma. O material, a gente ia resolver exercício, mas não deu tempo de resolver exercício. Vou colocar esse exercício na plataforma também, que a gente vai resolvê-los semana que vem, tá bom? Além disso, hoje vai ter uma aula nova na plataforma de revoltas nativistas. Então, até a próxima aula, eu quero que vocês assistam todas as aulas, façam todos os exercícios, para eu poder sempre estar tirando as dúvidas de vocês, tudo bem? Sim, mestre. Sim ou não? Sim. Show! Então, vamos ver o vídeo aqui, então, que eu vou mostrar para vocês. Espera aí, calma aí. Evolução territorial brasileiro. Espera aí. Vamos lá. Calma aí, deixa eu voltar para cá. Aqui, achei. Vamos lá, pessoal. Esse vídeo aqui é para mostrar para vocês como que o Brasil foi crescendo ao longo dos séculos. Então, observem aí, por favor. Tá saindo o som? Tá. Show. Vamos lá. 1500, é porque evoluiu aqui, peraí. 1534, capitanias hereditárias. Sim ou não? Sim.
Essa linha reta aqui é o quê? Essa linha reta aqui é o Tratado de Tordesilhas, sim ou não? Sim. Continuando. Em 1572, com a morte de Mendes Sá, a gente tem a divisão do território do Brasil. Aqui é o chamado Estado do Maranhão e embaixo o Estado do Brasil. Em 1580, União Ibérica. A linha de Tordesilhas já não fazia mais sentido. Então, aqui ele está mostrando onde os brasileiros já tinham ocupado até aquele momento. Beleza? Sim ou não? Sim, mestre. Continuando. Isso daqui já é a ação dos bandeirantes. São Vicente está mostrando, não é que exatamente esse fosse o tamanho do Estado, mas é onde o bandeirante ocupou. Beleza? Sim ou não? Sim. Show. Em 1612, o Maranhão sumiu por causa da invasão dos a invasão dos franceses, é a chamada França Antártica. Ó, primeira invasão depois da União Ibérica. 1615-16, a gente expulsa os franceses e começa a ocupar o Vale Amazônico. Está começando a crescer o território do Pará. Ó, daqui que a gente vai começar a ocupar o Rio Amazonas. Ó, o Grão-Pará está crescendo, observe. 1622, a gente está começando a vir para a região do Vale Amazônico, atrás das drogas do sertão. Ó, os bandeirantes já estão indo para o Mato Grosso. Estamos falando de Monções, sim ou não? Sim. Repare que Pernambuco sumiu, é invasão holandesa, 1630 até 1654. Esse branco aqui vai aumentar, é invasão holandesa. Ó, ainda mais, observa como São Vicente está ficando grande, onde os bandeirantes estão agindo. Aqui, Grão-Pará. Ó, como ocupação. Caraca. Aham, é a ação dos jesuítas, ocupando os rios e tirando drogas do sertão, criando fortes, beleza? Onde tinha rios, os portugueses foram indo. Olha como é que estava, ó, como é que o território dos holandeses está aumentando. E nesse momento, os holandeses estão trazendo todos os escravos para cá. Está faltando escravo no Brasil. Os bandeirantes estão aumentando a área de atuação para conseguir índios como escravos e vender, beleza? Ó, quando caiu na tua prova do Colégio Naval, qual foi o limite? Onde que os bandeirantes ocuparam, os holandeses? Eles foram do Maranhão até Alagoas, Sergipe, beleza? Não ocuparam a Bahia, mas eles ocupam o Nordeste sem a Bahia. Em 1654 é a data que se expulsa os holandeses. Então esse território volta a ser nosso. Observe 1680, lá embaixo vai aparecer Colônia de Sacramento. Viu? Apareceu o Sacramento, tá vendo? Uhum. Observa e vai observando aqui agora. Em 1713, primeiro Tratado de Utrecht. Ó, Rio é a POC, divisão da fronteira do que é Brasil, Guiana Francesa. 1715, Sacramento volta a ser nosso, tratado com a Espanha. Em 1750, Tratado de Madrid, esse oficialmente passa a ser o Brasil. A região de 7 povos das missões fica com a gente, mas a gente devolve o Sacramento.
Deu um susto aqui agora. 1761, Tratado de Opardo. A gente continua ocupando esses territórios, mas a gente perde a região de Sete Povos das Missões, como vocês veem aqui embaixo. A gente ataca e conquista Sacramento de novo. E 1777, Tratado de Santo Ildefonso. Repare, o Brasil volta a ter este tamanho, mas Sacramento e Sete Povos ficam com os espanhóis. Em 1801, vem o Tratado de Badajoz. Olha como é que vai crescer. A gente vai ocupar Sete Povos. Ó. Viu? Isso errou aqui na data, mas a partir do Tratado de Badajoz, o Brasil passa a ter este tamanho aqui. Então, é dessa forma que acontece o processo de expansão territorial. Beleza? Show de bola? Tranquilo? Sim, mestre. Tá tranquilo então. Meu queridão, desejo um ótimo abraço para você. Desejo uma excelente semana. Veja as aulas da plataforma e o que precisar, só contar comigo, tá bom? Tá bom, mestre. Valeu, meu querido. Um grande abraço. Tchau, tchau.